Boa noite, pessoal. Vamos dar início à atividade de hoje com a palestra do Rafael Domingos Oliveira, Genocídio em Gaza, Apartheid Cognitivo e o papel da história na luta anticolonial. O nosso convidado de hoje é historiador e educador, bacharel, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Foi aluno do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, USP. Foi coordenador do Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil, pesquisador do Projeto Quirino e presidente da Associação Cultural de Educadores e Pesquisadores da Universidade de São Paulo. Atualmente coordena o Núcleo de Acervo e Pesquisa do Teatro Municipal de São Paulo e é pesquisador do Núcleo de Estudos das Afro-Américas, NEPA-Afro. E é autor do livro Vozes Afro-Atlânticas, Autobiografias e Memórias da Escravidão e da Liberdade, pela editora Elefante, 2022, e organizador de duas obras, que tratam justamente do tema da nossa palestra de encerramento, que é Gaza no Coração, História, Resistência e Solidariedade na Palestina, editora Elefante, em 2024, e Diários de Gaza, A Memória é uma Casa Indestrutível, da editora Tabla, de 2024. E ele também escreve regularmente para o especial Biblioteca Palestina, no Le Monde Diplomatique Brasil. Então, convido o professor Rafael para compor a mesa. E só gostaria de ressaltar, quer dizer, essa foi uma discussão, que nós fizemos junto com a comissão de trazer para a Semana de História o tema da questão palestina, a necessidade de refletir sobre esse tema, porque nós somos bombardeados diuturnamente com um genocídio que é transmitido ao vivo pelas redes sociais. Então, nós, como historiadores, temos um papel muito grande, muito importante, na verdade, de conhecer a história da Palestina, inclusive para desempenhar um papel nessa contranarrativa e, sobretudo, em relação ao genocídio do povo palestino. Eu vou passar a palavra para o Rafael e depois a gente vai abrir um debate, uma discussão. O Rafael também ofereceu um mini-curso de 2 dias aqui para a gente, então nós temos muito a agradecê-lo por isso. E também gostaria de avisar aos alunos e alunas que, depois da palestra e do debate, tem a atividade, o coffee break, então aguardem, a gente vai para o pátio, não é isso, Lívia? E, então, passo a palavra para o Rafael. Muito obrigado, Rafael. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui nesse auditório. Eu quero agradecer, antes de tudo, muito o convite para estar aqui novamente nessa universidade. Estive aqui há 10 anos atrás, num encontro da Sociedade de Estudos do 800, e foi uma alegria voltar aqui depois de 10 anos, nesse espaço que é tão especial. Na verdade, quando eu entrei de novo no campus, eu lembrei, tive um flash de memória, assim, um lugar inesquecível. Minas é um lugar que eu vou pelo menos uma vez por mês, venho para cá pelo menos uma vez por mês. Então, estou realmente muito feliz, quero agradecer o convite e agradecer esse convite em nome do professor Marcos, que é, além de uma referência, o meu campo de estudo, de pesquisa, a gente pode depois falar sobre isso, é a escravidão e a abolição nas Américas. Então, o Marcos é uma referência, vocês sabem por quê, não preciso falar o porquê, é do conhecimento de vocês. Então,
essa relação de referência, de admiração, né? Quando se transforma numa amizade, também é uma sorte nossa, né? Minha, pelo menos. Então, quero agradecer o convite e parabenizar a comissão, né? Eu tenho visto nesses 2 dias que eu estou aqui, as alunas, os alunos engajados na realização desse evento. É uma experiência muito importante na nossa formação, né? Organizar eventos, fazer encontros como esse acontecer. Isso é um aprendizado que a gente leva para a vida. Eu mesmo trabalhei muito em semanas de história e encontros discentes. Então, quero parabenizar pela qualidade desse encontro. Falei isso para o Marcos ontem, né? Como foi muito bem recebido, acolhido aqui por vocês. Então, quero agradecer. Eu tenho também uma questão que eu falo demais, né? Então, os alunos que fizeram um mini curso comigo já estão cansados de me ouvir. Me ouviram durante 8 horas, né? Mas eu preparei aqui uma fala que dialoga, obviamente, com os temas do mini curso, mas que traz uma outra temática, uma temática que se relaciona com os temas que a gente discutiu no genocídio, mas no mini curso, mas tentei não repetir, né, para trazer uma camada a mais. E como eu falo demais, eu preparei a fala por escrito. Então, eu vou ler. Se eu perceber que tiver eu não vou fazer eu vou fazer uma leitura mais interessante, né? Uma leitura interessada e que gera interesse. Mas se eu perceber que está ficando chato, eu mudo a estratégia, tá? Vocês podem me avisar também, se estiver dando sono e tal, vocês me avisem, tá bom? Bom, eu chamei essa palestra de Genocídio em Gaza, Apartheid Cognitivo e o Papel da História na Luta Anticolonial, justamente porque a ideia é conectar esse acontecimento que está em curso, é importante dizer, embora tenha havido aí um acordo de cessar fogo e um chamado acordo de paz, aqui tanto cessar fogo como paz, entre aspas, é importante, né, colocar essas aspas. A catástrofe palestina ela está em processo, né? Ela é contínua, pelo menos há 77 anos, a gente vai ver um pouco mais do que isso, mas pelo menos há 77 anos, então o genocídio é um processo em curso. E a ideia aqui é justamente a gente repensar, já que é uma semana de ensino, pesquisa e extensão em história, o papel de historiadoras e historiadores diante de um acontecimento limite como esse, que é um genocídio, que está em curso, né? Será que... acho que agora foi. Bom, escrever poesia depois de Auschwitz é um ato de barbárie. Adorno formulou essa frase em 1949, em seu fundamental ensaio Crítica Cultural e Sociedade, chamando atenção para a profunda crise da cultura e da linguagem após o Holocausto. Àquela altura, o filósofo alemão não pretendia necessariamente afirmar que a poesia, ou a arte em geral, devesse ser abolida, mas denunciava o paradoxo ético que emerge quando a criação estética tenta coexistir com a memória de um extermínio. O que ele questionava era a possibilidade de que a chamada civilização continuasse produzindo beleza, sentido ou harmonia depois que se revelou capaz de planejar e executar Auschwitz. A mesma civilização que se orgulhava tanto quanto ainda se orgulha de seus ideais de razão, progresso e humanismo. Para Adorno, isso demonstra que a barbárie não é o oposto da cultura, que é um tema também explorado por um outro filósofo alemão, Walter Benjamin, mas algo que brota do seu próprio interior, da racionalidade instrumental, da obediência cega à ordem e da reificação do humano em meio à técnica e à burocracia. Mais tarde, em Dialética Negativa, que ele publica em 66, Adorno retomaria essa formulação, reconsiderando sua contundência inicial e reconhecendo que, embora a poesia pareça impossível depois de Auschwitz, ela se torna justamente por isso necessária.
desde que seja capaz de carregar em si a consciência da catástrofe e de recusar qualquer forma de reconciliação com o horror. Ele escreve: o sofrimento perene tem tanto direito à expressão quanto um homem torturado tem de gritar. Ele escreve isso em 66. Mas por que iniciar essa palestra, que encerra um encontro de estudantes e pesquisadores dedicados ao ensino, à pesquisa e à extensão em história, falando de poesia, Adorno e Auschwitz? Porque eu gostaria de começar justamente propondo essa pergunta. O que significa pesquisar e escrever história depois de Gaza? Ou talvez, de forma ainda mais precisa, o que significa fazer história diante de Gaza, tomando como princípio de que Gaza continua tanto a ser destruída quanto a existir? Essas questões me parecem fundamentais e pretendo argumentar sobre essa importância ao longo da fala. Considero-as centrais porque elas nos convidam a refletir coletivamente sobre algo que nos atravessa todas e todos nesta sala, independentemente do tema, do objeto, da espacialidade ou da temporalidade a que dedicamos às nossas pesquisas. O que proponho, portanto, é que pensemos sobre o nosso ofício, em suas dimensões teórico-metodológicas, mas também em seu sentido ético e político, enquanto testemunhamos o primeiro genocídio transmitido em tempo real da história. A discussão sobre o papel da história diante deste genocídio é particularmente relevante, uma vez que é exatamente o discurso histórico que tem sido mobilizado para justificar, relativizar ou até mesmo normalizar o morticínio em curso. O discurso histórico tem sido uma das principais armas da ideologia sionista na produção de uma narrativa legitimadora das sucessivas práticas de violação de direitos humanos perpetradas pelo Estado de Israel e, consequentemente, na normalização e apagamento do martírio palestino. Desde o final do século XIX, o sionismo construiu para si uma genealogia histórica que se apresenta como uma narrativa de retorno e não de conquista, convertendo uma experiência de colonização moderna em uma suposta reparação ancestral. Essa operação discursiva só é possível porque o sionismo, essa ideologia, se apropria seletivamente de elementos da tradição judaica e da história bíblica, projetando sobre o presente as categorias teológicas do exílio e da redenção. Então aqui a gente vê. O resultado é a transformação de uma colonização territorial, material e violenta em um gesto messiânico e civilizatório, que despolitiza a questão palestina e converte as vítimas da ocupação em obstáculos à realização de uma promessa divina. Então, aqui nesse mapa da esquerda, nós temos uma representação visual do mapa das 12 tribos de Israel, que é uma passagem da história bíblica. Depois, esse mapa mudaria nessa mesma perspectiva bíblica, se transformando aqui a junção das tribos, o reino de Israel, aqui nessa região, e o reino de Judá, aqui embaixo, né? Então, você tem a concentração das tribos em 2 reinos. Esse mapa, ele é hoje, essa história que esse mapa conta, guarda, né, que é uma perspectiva bíblica, é questionado pela historiografia. Então, você tem campos de estudos como a arqueologia bíblica, a própria historiografia bíblica, que é um campo de conhecimento importante, que questiona a realidade dessa percepção, dessa perspectiva, né, que parte de uma visão bíblica, religiosa. Desse lado de cá, nós temos a situação mais contemporânea, mais atual do território da Palestina histórica. Então, quando eu falo a Palestina, eu não estou falando de um Estado, porque esse Estado não existe. Quando eu falo Palestina, na nossa conversa aqui, eu estou falando do território. Um território que foi historicamente ocupado por diversos povos, né? Não há um povo originário do território palestino.
É um território que foi ocupado por diferentes povos ao longo do tempo, com diferentes pertencimentos étnicos e religiosos, né, que vão se transformando ao longo do tempo a partir de processos de exílio, diáspora, de encontros, desencontros, etc. Por que eu estou colocando esses mapas aqui? Porque é evidente que essa Israel aqui, essa terra de Israel, essa Eretz Israel, que é o termo bíblico, né, não tem nada que ver com esta Israel aqui. São coisas entre isso e isso, há pelo menos 3.000 anos de intervalo, né, e, portanto, é virtualmente impossível que exista algum vínculo ininterrupto, né, de relação entre o que acontece aqui e o que acontece aqui, né? São duas Israéis, né, digamos assim, diferentes. No entanto, não é esse o discurso. O discurso oficial israelense é o de retorno, né? Então, os descendentes dessas pessoas estão retornando para o seu território. Essa vinculação entre a Israel mítica bíblica e a Israel histórica, né? o território. Essa manipulação da história se ancora, sobretudo, na recusa em reconhecer o sionismo como um projeto colonial. Ao se afirmar como um movimento de libertação nacional, o sionismo desloca sua própria inscrição no contexto histórico do imperialismo europeu, de onde efetivamente ele emerge, é uma espécie de nacionalismo, né? O sionismo, num momento que é o século XIX, que é o século dos nacionalismos, da criação dos estados nacionais, da afirmação, né, da invenção das tradições nacionais, e se apresenta como uma exceção, né? Então, ele não se apresenta como um projeto colonial, mas sim como uma exceção dentro das lógicas coloniais do século XIX. Tal recusa tem consequências profundas. Apaga o fato de que a colonização da Palestina foi conduzida através de mecanismos típicos do colonialismo de povoamento, como a expropriação da terra, a expulsão sistemática da população nativa e a criação de um regime de cidadania racializado, e substitui a análise histórica por uma mitologia política. Essa mitologia se sustenta na ideia de que os judeus seriam os originários do território palestino. Uma noção anacrônica e incompatível com os estudos arqueológicos e históricos contemporâneos, como eu mencionei, que demonstram que a região da antiga Canaã e do Levante, que é o nome pelo qual esse território, até o Líbano e a Síria, é conhecido, sempre foi plural, composta por populações diversas em constante interação cultural, inclusive comunidades judaicas que sempre estiveram nesse território, nunca exclusivamente. A narrativa da origem judaica da Palestina, tal como mobilizada pelo sionismo, se apoia em uma leitura literal e teleológica de passagens bíblicas, especialmente da escravização no Egito e da monarquia unida de Israel, sob Davi e Salomão, que é aquela história que eu contei, né? Esses episódios, reinterpretados de forma nacionalista, são utilizados para construir uma continuidade étnica e territorial ininterrupta entre os antigos hebreus e o Estado de Israel moderno. No entanto, a historiografia crítica, inclusive de arqueólogos israelenses, como Israel Finkelstein, mostra que tais relatos são, em grande parte, composições tardias, redigidas séculos depois dos eventos que descrevem, e que a monarquia unida de Israel jamais existiu na dimensão gloriosa reivindicada pelos discursos oficiais. Isso não é um problema, porque essas narrativas ocupam um lugar na narrativa bíblica. Para os objetivos e o sentido para o texto bíblico, está tudo certo, isso funciona. O uso político dessa narrativa tem, portanto, a função de criar um elo mítico entre um passado idealizado e um presente de dominação, apagando a história real das populações árabes e palestinas que habitaram continuamente o território e que hoje são tratadas como intrusas em sua própria terra. Ao naturalizar a presença israelense e deslegitimar a existência palestina,
O discurso histórico sionista não apenas reescreve o passado, mas molda a percepção do presente. Ele transforma a violência cotidiana, as demolições de casas, o bloqueio de Gaza, as execuções extrajudiciais, a apropriação de terras, em uma espécie de defesa histórica. Lembrem que o exército em Israel se chama Forças de Defesa, em que cada ato de agressão é justificado como uma resposta a séculos de perseguição. Nesse esquema, a Palestina é reduzida a um cenário simbólico e os palestinos a ruídos marginais de uma narrativa que não lhes pertence. O martírio palestino, tornado invisível, é normalizado através da ideia de inevitabilidade. O sofrimento atual seria apenas um capítulo trágico, porém necessário, de uma história maior da redenção judaica. Essa é talvez a mais sofisticada forma de violência histórica, aquela que transforma o colonizador em vítima e a vítima em ameaça. E que só pode ser enfrentada mediante a descolonização da própria narrativa histórica. Para que esse discurso funcione, é necessário mais do que apenas reescrever a história. Se fosse assim, seria simples. É necessário também, do ponto de vista israelense, apagar a história de ocupação do território por povos tão variados quanto diversos. E, principalmente, apagar a história dos palestinos que habitam este território hoje. O apagamento do patrimônio palestino tem sido uma das estratégias centrais do Estado sionista de Israel em sua política de limpeza étnica, configurando o que autores como John Kelsey e Annie Irfan, que são dois historiadores que estudam o tema do patrimônio palestino, chamam de historicídio, a destruição deliberada da história palestina. O caso do arquivo da UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, em Gaza, ilustra com clareza essa dinâmica. Criada em 1949, portanto um ano depois da criação do Estado de Israel, para lidar com a crise humanitária provocada pela Nakba. Nakba é uma palavra em árabe que significa catástrofe, que se refere à expulsão de mais de 750 mil palestinos de suas terras entre 1947 e 1949. Então, a agência, desde então, tornou-se depositária de um acervo único. A agência de assistência ela tem o papel de fazer exatamente o que o nome diz, dar assistência a essa população refugiada. Então, assistência médica, educativa, cria projetos de reinserção cultural, né? É uma espécie de assistência social, de fato, né? Em razão disso, se formou, ao longo do tempo, um acervo. Porque para realizar esses serviços, você produz documentos quando você realiza esses serviços. Que tipo de documentos? Registros de nascimento, listas de famílias refugiadas, fotografias e relatórios que documentam a vida dos palestinos no exílio desde a fundação de Israel. Esse arquivo é, de fato, o mais próximo que existe de um arquivo nacional palestino, guardando as provas materiais de uma história que o Estado israelense tenta há décadas negar. Por isso, ele é alvo direto dos ataques que visam não apenas destruir pessoas e cidades, mas também a própria possibilidade de memória e de reivindicação histórica. Eu trouxe aqui algumas das fotografias. Tem uma coleção de diferentes tipos documentais, né? Eu trouxe algumas fotografias, que eu acho que é o que dá mais condições da gente ver, né? São fotografias que registram as populações que foram expulsas da Nakba, mas até os dias atuais. Então, é uma baliza temporal gigantesca, né? Essas fotos aqui, por exemplo, são dos anos 80. Aqui uma família. Essa foto é bem conhecida, né? Porque esse menininho está cutucando o nariz. Então, tem uma certa imagem de cotidiano, que se dá cotidiano numa experiência de horror, né? De exílio. São pessoas expatriadas. Essa foto aqui retirada foi tomada próximo a Jericó. Essa família estava indo para a Jordânia, né, para o refúgio na Jordânia. Também é uma fotografia bastante conhecida dos arquivos da UNRWA.
E essa que é o que eu mais gosto, que são as escolas da UNRWA, né? Então, as crianças têm aulas nas construções que a agência faz, né? Muitos escritores palestinos conhecidos, Kanafani, por exemplo, um deles, Hassan Kanafani, foi professor nas escolas da UNRWA, né? E essa foto em especial, eu acho ela muito bonita pela atenção que as crianças têm. Parece que eles estão querendo ver, ouvir alguma coisa, né? Bom, durante os bombardeios de 2023 e 2024, portanto, nos últimos 2 anos do genocídio, a UNRWA viu seu principal arquivista, havia um único arquivista profissional em Gaza, ser morto, e centenas de suas instalações destruídas, escolas, centros de saúde, depósitos e escritórios atingidos por mísseis israelenses. Em Gaza, o arquivo da agência corria risco de desaparecer sob os escombros, após um incêndio causado por um bombardeio atingir o complexo onde estavam guardadas as caixas com registros originais de mais de 200 mil palestinos expulsos em 1948. Foi então que um pequeno grupo de funcionários palestinos, em uma missão quase suicida, decidiu cruzar 3 vezes a faixa de Gaza sob fogo intenso, indo do sul, em Rafah, até a sede destruída na cidade de Gaza, para resgatar mais de 200 caixas de documentos. Então, aqui, só para vocês terem uma dimensão desse percurso, né? Rafah é essa região sul da faixa onde está o portão que faz entrada tem a fronteira com Israel aqui e o Egito, né? Então, atualmente, toda entrada de ajuda humanitária é pela fronteira de Rafah, aqui no sul. A cidade de Gaza é aqui. A faixa chama faixa de Gaza, mas ela tem distritos, né? Então, a cidade de Gaza, que inclusive é a Gaza histórica, a Gaza que aparece nos relatos de Alexandre o Grande, que aparece na própria Bíblia, citada, em vários outros relatos ao longo da história, né? É essa região aqui, né? Han Yunis, Rafah, Katif, Kfar Daron são tudo campos de deslocados já de 48. Então, a maior parte da população da faixa de Gaza já era, no 7 de outubro, de uma população descendente, uma primeira ou segunda geração dos deslocados da Nakba de 48. Né? Esses profissionais que vão resgatar os arquivos da UNRWA, a sede da UNRWA ficava aqui, na cidade de Gaza, né? Mas a saída de ajuda humanitária está aqui. Então, eles atravessam por 3 vezes, vão e voltam, para resgatar as caixas de lá. E fazem isso no momento em que a população já está concentrada aqui no sul. Porque uma coisa que aconteceu nesses 2 anos foi justamente o deslocamento interno. Então, a população do norte foi sendo obrigada a descer, sempre com a iminência da invasão por terra de Israel aqui, nessa região. Né? O material foi transferido em caminhões da ONU até um depósito de alimentos em Rafah, então, aqui no sul. E, posteriormente, de maneira improvisada, funcionários internacionais da UNRWA conseguiram retirar o acervo em pequenas quantidades pela fronteira com o Egito, escondidos, obviamente, das forças de defesa de Israel, carregando caixas nos próprios bagageiros, então, escondendo a documentação nos carros de ajuda humanitária. Até que, em maio de 2024, os arquivos foram finalmente levados ao Egito e depois à Jordânia, pouco antes da invasão terrestre de Rafah pelas forças israelenses. Esse ato de resistência salvou o registro histórico de gerações de palestinos e impediu que mais uma camada de sua história fosse aniquilada, embora parte dessa documentação já tenha se perdido. O caso revela como o sionismo compreende a destruição da memória como parte de sua máquina colonial. As bombas que devastaram Gaza não destruíram somente as vidas e edifícios, atingiram universidades, museus, bibliotecas e arquivos públicos. Não existe mais nenhuma biblioteca e nenhuma universidade em pé na faixa de Gaza. Todas foram destruídas.
elementos fundamentais da infraestrutura intelectual e cultural de uma sociedade. Ao eliminar essas instituições, Israel não busca apenas a vitória militar, mas o apagamento simbólico, o fim da prova material de que houve um povo, uma cultura e uma história anteriores à ocupação. O arquivo da UNRWA, com seus registros de nascimento, deslocamento e sobrevivência, ameaça o projeto israelense porque preserva a evidência da Nakba e da continuidade da vida palestina sob a Nakba. Sua destruição significaria o desaparecimento do testemunho de que o genocídio atual é parte de uma longa genealogia de expulsão e apropriação colonial, e não resultado da operação do Hamas em 7 de outubro de 2023, como ainda se insistem em afirmar. Né? Diante desse estado de coisas que eu apresentei aqui, eu retomo então a pergunta inicial. O que significa pesquisar e escrever história diante de Gaza? Uma das respostas possíveis é reconhecer que, como historiadoras e historiadores, temos uma tarefa ética e política a cumprir, a de tornar audível na esfera pública que nós ocupamos como especialistas e profissionais do ofício, a perspectiva palestina que vem sendo sistematicamente silenciada e distorcida. Isso implica não apenas narrar fatos, mas enfrentar as estruturas de apagamento que moldam o modo como o mundo vê, ou se recusa a ver, o sofrimento e a resistência de um povo. Uma das formas de fazê-lo, a meu ver, é ultrapassar as barreiras comunicacionais impostas pelo que tenho chamado de apartheid cognitivo. O que seria isso? Uma pista nos é oferecida pelo escritor palestino Mahmoud Darwish em seu Diário da Tristeza Comum, de 1973, ao tratar do massacre de Kfar Kassim, em 1956. Esse massacre de Kfar Kassim, em rápidas linhas, Kfar Kassim é uma aldeia palestina que está dentro do território israelense oficial, né? Então, em 56 já era uma cidade israelense, mas de árabes israelenses, que é o termo que Israel usa para se referir aos palestinos no território, que recebe das forças de defesa de Israel, do exército, um toque de recolher, em razão de um conflito que está acontecendo na fronteira sul. Né? E uma parte da população trabalhava fora, em outra aldeia. Então, não foi avisada do toque de recolher. Quando retorna para Kfar Kassim, essa população é assassinada a sangue frio por ordem de generais do exército que estavam lá. Né? Dezenas de palestinos trabalhadores voltando são assassinados. Esse massacre vai ser julgado na justiça israelense e, em síntese, né, para ser mais rápido, o general que autorizou o massacre é condenado a pagar 50 centavos. Essa é a condenação dele. O que o Mahmoud Darwish diz a respeito disso? Né? Ele escreve assim: o objetivo dos assassinos era retratar o massacre como um acidente infeliz. Mas foi realmente acidental? Ou trata-se de uma natureza inerente, parte do comportamento sionista na Palestina, e de uma política contínua em relação aos cidadãos árabes que caíram sob escravidão israelense? Eles também chamaram Deir Yassin de acidente. Mas um acidente ainda é um acidente quando se repete 10 vezes? A matança a sangue frio e a violência armada constituem a filosofia israelense. O que o Mahmoud Darwish está aqui chamando a atenção? A lista de massacres de aldeias palestinas, ela é ininterrupta. Desde 47 até hoje, são sucessivos os massacres. São literalmente centenas de massacres que acontecem nos últimos 77 anos. Ele está colocando uma questão: foi um acidente? Quando um massacre se repete 10 vezes, continua sendo um acidente? Bom, parte do êxito de experiências de apartheid, como a israelense, reside na capacidade de erguer não apenas muros físicos, mas também um muro comunicacional, capaz de separar até mesmo aqueles que, em princípio, compartilham o mesmo campo. Para além do horror imposto diariamente aos palestinos nos territórios ocupados, esse regime sustenta um verdadeiro apartheid cognitivo e comunicacional.
Apartheid cognitivo é uma noção que propõe designar um regime de separação e dominação que opera no plano da consciência e da comunicação, por meio do controle das narrativas, da censura e da deslegitimação de vozes dissidentes e críticas. À semelhança da segregação física, esse aqui é o muro do apartheid na Cisjordânia. Esse é um dos maiores muros hoje no planeta, ele tem 760 quilômetros. Ele corta toda a Cisjordânia ocupada. Então, à semelhança da segregação física, o apartheid cognitivo ergue barreiras simbólicas e discursivas que determinam o que pode ou não ser visto, dito e reconhecido, instaurando uma divisão no campo das percepções, da linguagem e do pensamento. Por isso que é cognitivo, porque tem a ver com a forma de pensar, de absorver informação. Nossa, já são 8 horas quase. Já são quase 8 horas. Ele atua, o apartheid cognitivo, não apenas como mecanismo de ocultamento, porque para isso já existe um nome, se chama ideologia, o mecanismo de ocultamento, né, de falseamento da realidade, que é a formulação materialista do conceito de ideologia. Mas ele também funciona como um dispositivo ativo de produção de sentidos. E isso é muito importante, eu queria que vocês pensassem sobre produção de sentidos nesse momento. Capaz de moldar consensos, interditar questionamentos e naturalizar hierarquias de valor entre vidas e experiências humanas. A gente vai falar como o Brasil conhece muito bem isso tudo que eu estou falando, tá? Daqui a pouco a gente chega lá. No caso israelense, o apartheid cognitivo manifesta-se como correlato simbólico do muro físico. Enquanto este, né, o muro físico, fragmenta o espaço e confina corpos nos territórios ocupados, o apartheid cognitivo, erige barreiras no campo das ideias, das narrativas e da percepção. Por meio do controle da linguagem, da produção midiática e acadêmica e da deslegitimação sistemática das vozes palestinas, institui-se uma separação comunicacional que impede ou dificulta a circulação de sentidos e solidariedades. Trata-se de um mecanismo colonial ardiloso, para não dizer sofisticado, que não apenas isola os palestinos em guetos territoriais, mas também restringe sua presença no imaginário global, interditando a escuta, limitando as alianças e regulando o horizonte do pensável. O tema, assim como o próprio fato, não é novo. Talvez a reflexão mais contundente a esse respeito esteja no artigo de Edward Said, Permissão para Narrar, publicado no Journal of Palestine Studies em 1984 e hoje já disponível em português pela revista Pensata, uma tradução da professora Alessandra Elfar. Nele, Said denuncia como a narrativa palestina é sistematicamente silenciada ou distorcida no Ocidente, tomando como exemplo o debate público nos Estados Unidos após a invasão israelense ao Líbano em 1982. Embora a Comissão McBride tenha exposto crimes de guerra e indícios de genocídio cometidos por Israel em 1982, nos massacres de Sabra e Shatila, o seu relatório foi amplamente ignorado, revelando que os fatos só adquirem força quando inseridos em narrativas socialmente legitimadas. Neste caso, as narrativas sionistas. Said demonstra como mídia, política e academia reproduzem esse discurso, reduzindo a resistência palestina a mero terrorismo e apagando seu conteúdo histórico e político. A velha teoria dos 2 demônios, surgida na Argentina pós-ditadura, aqui aplicada à questão palestina. A teoria dos 2 demônios é a teoria que fundamenta a lógica da anistia, por exemplo, né, em experiências ditatoriais. Você tem o torturador e você tem o torturado, certo? É uma relação impossível de ser colocada no nível de igualdade. No entanto, para justificar a anistia do torturador, você precisa transformar o torturado em terrorista. Ele
fez algo, ele provocou algo que relativiza ou justifica a violência sofrida contra ele próprio. Né? Isso é a teoria dos dois demônios, que diz, os dois lados erraram. Então, na ditadura, quando você fala assim, não, os dois lados se excederam, né? O lado do regime, mas o lado da resistência também. Mas como dois lados? Como é possível existir dois lados? Né? O torturador e o torturado não são dois lados. Isso é a teoria dos dois demônios. Mesmo os crimes atrozes de Sabra e Shatila, em 1982, que foram minuciosamente documentados, avaliados e discutidos, chegando-se, inclusive, a reconhecer o caráter genocida da invasão israelense, ou seja, não é a primeira vez que Israel é acusado de genocídio, não tiveram impacto efetivo sobre a opinião pública. Né? Ele diz assim, o Said, enquanto isso, continuam a ser repetidos os clichês que legitimam o direito de Israel de fazer o que quiser. Os palestinos são intransigentes e terroristas, Israel deseja paz e segurança, os árabes não aceitam Israel e querem destruí-lo, Israel é uma democracia, o sionismo é ou pode ser ajustado a humanismo, socialismo, liberalismo, civilização ocidental. Isso aqui ele escreveu em 1984. Qualquer semelhança entre aqueles idos 1984 e os nossos dias não é coincidência. Assim, diferente do que seria mais racional supor, os fatos de modo algum falam por si mesmos. Eles exigem uma narrativa socialmente aceitável para absorvê-los, sustentá-los e circulá-los. É disso que se trata o apartheid cognitivo. Da narrativa socialmente legitimada que define o que pode ser dito e como pode ser dito. Reconhece-se o genocídio, mas não o colonialismo israelense. Atribui-se o genocídio a um desvio de um governo de extrema-direita, mas nunca a um fenômeno previsível no contexto de uma ocupação colonial. Golda Meir, dirigente sindical da Histadrut e figura de destaque no Partido Trabalhista Mapai, que foi a primeira-ministra de Israel, portanto, identificada à centro-esquerda, ela não era uma política de direita ou extrema-direita, simplesmente, nesse caso, ela não teria dito os palestinos não existiam, que é uma frase famosa dessa primeira-ministra. Então, é como se ela nunca tivesse dito isso, ainda que isso esteja registrado em letras impressas nas páginas amareladas do The Sunday Times, em 15 de junho de 1969. Ou foi apenas mais um acidente? Esse tipo de apartheid, portanto, manifesta-se tanto pela imposição de um vocabulário que suaviza a realidade colonial, substituindo termos como ocupação, limpeza étnica, genocídio ou colonialismo por eufemismos técnicos e burocráticos, como transferência, por exemplo. A gente vê isso hoje, né? Quanto pela criminalização das formas de resistência discursiva, que são frequentemente acusadas de ódio, extremismo, essencialismo ou antissemitismo. Acho que o professor Francisco está aqui, né? Ele, assim como eu, já deve ter sido acusado de antissemitismo muitas vezes, né? Aliás, o professor Francisco conhece muito bem tudo isso que eu estou falando, porque estuda justamente o papel da mídia na construção desse apartheid. O efeito é a construção de uma paisagem cognitiva rigidamente vigiada, na qual certos enunciados circulam com legitimidade, enquanto outros são silenciados ou punidos. Eu queria que vocês fizessem um exercício de pensar uma única vez nesses últimos 2 anos que vocês ouviram um palestino ir até um jornal, ser convidado até um jornal para comentar algum dos acontecimentos relacionados ao genocídio. Ou quantas vezes, né, vocês viram isso? No regime de apartheid cognitivo, o muro é, antes de tudo, epistêmico. Na realidade israelense, isso se manifesta de múltiplas formas. Uma delas foi analisada aqui profundamente pela filóloga israelense Nurit Peled El-Hanan,
em sua obra Ideologia e Propaganda na Educação, que foi publicada pela Boitempo em 2019. No livro, o autor examina os materiais escolares israelenses, especialmente os livros didáticos, e conclui que o sistema educacional em Israel reproduz uma lógica de exclusão que constrói o outro, que é o povo palestino, como algo a ser eliminado, seja cultural ou fisicamente. Não se trata de algo pontual ou acidental. É um projeto que ela denomina de jardinagem social, é o termo que ela usa, característico de sociedades colonialistas que aspiram a se tornar estados etnicamente puros. O Brasil é um ótimo exemplo. A obra guarda fortes semelhanças com os estudos realizados há décadas sobre os livros didáticos brasileiros e as formas como neles se representam as populações negras e indígenas na formação social do país. Nesse sentido, ao analisar os livros didáticos, a Nurit Peled El-Hanan conclui que a Israel idealizada pelo sionismo então, aqui é a Israel que os livros didáticos constroem. Uma sociedade judaica totalmente branca, isso é a Nurit falando, tá? Moderna e ocidental, que vive segundo as escrituras judaicas e promove os valores judaico-democráticos. Uma sociedade de vítimas que luta para defender sua democracia defensiva contra potenciais inimigos que raramente são apontados, mas que querem nos exterminar a todo custo. Essa comunidade imaginada não se parece em nada com a sociedade israelense, que é majoritariamente oriental, são os judeus Mizarim, e se caracteriza pela polarização e pela intolerância, na qual um melange de atitudes racistas ou heterofóbicas em relação aos judeus não ocidentais, com cidadãos palestinos e não cidadãos palestinos, promove beligerância, racismo e culto ao poder, alimentados pelo medo de uma segunda Shoah que nos será imposta não pelos alemães, com os quais Israel fez as pazes, mas pelos árabes. O impacto dessa visão na subjetividade israelense é quase insondável, embora seja verificável na mais simples situação do cotidiano. Trata-se de uma compreensão tão difundida que se torna difícil identificar onde ela começa e termina em qualquer debate ou discussão. É claro que a sociedade israelense não é monolítica. Nenhuma sociedade é monolítica, nem mesmo as coloniais do passado. No entanto, sabemos que o senso comum de uma sociedade é moldado por um conjunto de ideias, crenças, opiniões que circulam espontaneamente no cotidiano e que, em geral, decorrem da transmissão cultural, como a que se dá de forma decisiva na escola, por exemplo. Por isso que o estudo dela nos livros didáticos é tão representativo. Esse senso comum é mutável, sem dúvida, mas conserva também uma notável durabilidade no tempo, que é algo que ela também avalia ao longo das décadas. No caso israelense, o aspecto mais curioso é que essa sociedade idealizada não é apenas uma comunidade imaginada pelos próprios israelenses, e aqui está o pulo do gato. Ela se internacionalizou e passou a ser também o modo como grande parte dos setores políticos e formadores de opinião no mundo se relacionam com Israel. Isso, afinal, é o que define o apartheid cognitivo, a forma como essa informação circula na ordem global. Mas e os palestinos, nos livros didáticos analisados por Nurit Peled El-Hanan? Ela diz aqui também, que ali ela descreveu como Israel se imagina. Aqui ela descreve como os palestinos são imaginados. Os nativos palestinos, sejam cidadãos ou sujeitos, são vistos e representados nos livros didáticos israelenses como uma ameaça à própria existência do Estado. E, em geral, sua expulsão e assassinato resolvem um enorme problema demográfico e nos salvam de outro Auschwitz. Os livros ela fala nos salvam porque ela é israelense. Os livros didáticos promovem a ideia de que devemos manter a vantagem demográfica, entendendo quantidade como qualidade. Enquanto formos numerosos, estaremos seguros. Ou melhor, enquanto não formos numericamente superiores, não estaremos seguros. Assim, os livros escolares israelenses legitimam o distanciamento dos palestinos por meio de práticas de confinamento
expulsão e assassinato. É o que faz, por exemplo, com que, no ápice do genocídio, uma pesquisa de opinião em Israel chegue à conclusão de que 82% da população israelense aprovava o que Israel fazia na faixa de Gaza. Então, isso nos ajuda a compreender como um genocídio pode se prolongar por quase 2 anos consecutivos, a poucos quilômetros das principais cidades israelenses, sem que a maior parte da população tenha feito algo concreto para interrompê-lo, a não ser pequenos setores duramente reprimidos pelo Estado. Ajuda a compreender como há 77 anos a vida floresce a algumas centenas de metros dos limites impostos à faixa de Gaza, com vilas verdejantes, comunidades rurais bem protegidas e festas de música eletrônica, enquanto, do outro lado da cerca, a vida é continuamente debilitada, exterminada, empobrecida. Ajuda ainda a compreender por que qualquer tentativa dos palestinos de alterar o inferno a que foram submetidos é imediatamente rotulada como terrorismo, ao passo que os kibbutzim são exaltados como belos modelos de vida comunitária. Assim, o apartheid cognitivo não incide apenas sobre a terra, mas sobre a própria possibilidade de nomear e compreender a violência colonial. Ele captura a linguagem, disciplina os afetos, molda a memória, em última instância, condiciona o futuro. Aquilo que não pode ser dito, tampouco pode ser plenamente pensado. E o que não é pensado, dificilmente se converte em ação. A própria ação se torna inconcebível. O impensável é abordado na célebre obra do antropólogo haitiano Michel Rolf-Trouillot, Silenciando o Passado, Poder e Produção da História, que foi publicado originalmente em 95 e no Brasil ano passado. É o que ele denomina de historicidade unilateral. Ele diz assim: se não a própria historicidade, porém, o que é que torna algumas narrativas em detrimento de outras poderosas o bastante para se tornarem a história aceita? Se a história é tão somente a história contada pelos vencedores, como é que eles chegaram a vencer? A premissa de Trouillot é direta. Seres humanos, e isso aqui para nós é acabando, tá, gente? Isso aqui para nós é particularmente importante. Seres humanos participam da história não apenas como atores, mas também como narradores. Essa é uma frase do Trouillot. No contexto do apartheid cognitivo, isso significa um esforço sistemático para impedir que a história do colonialismo israelense seja narrada. Para o chamado sionismo de esquerda, que existe, né? Assim como existe racista de esquerda, machista de esquerda, tudo tem o sionista de esquerda. Para o chamado sionismo de esquerda, admitir essa narrativa produziria paradoxos insuportáveis. Como conciliar a leitura celebrada e a adesão de parte desse setor a um Frantz Fanon, por exemplo, com a teoria dos 2 demônios? Como igualar a violência do colonizador à resposta legítima do colonizado? Por isso, investe-se na separação radical entre o fato e a sua narração. Assim como na Revolução Haitiana, que é o tema do Trouillot, a resistência anticolonial palestina é tratada como inconcebível, sobretudo quando ela irrompe diante dos nossos olhos. É exatamente esse fenômeno que o Trouillot descreve no livro Silenciando o Passado, a Revolução Haitiana como um acontecimento inconcebível. Por isso que durante um tempo ele é não narrado. Se o apartheid cognitivo se sustenta pela captura da linguagem, pela censura e pelo silenciamento, combatê-lo exige criar brechas de circulação, reconstruir pontos comunicacionais e afirmar contra o interdito o direito de nomear. Trata-se de uma disputa que ocorre no campo da palavra, da memória e da imaginação, e que só pode avançar se houver a coragem de romper com os consensos impostos pelo regime colonial. Agora eu vou, já indo para o final, pensar, então, como que a gente faz isso? Afinal de contas, né? Para não falar que eu só estou fazendo o diagnóstico. Uma primeira estratégia é a recuperação ativa da linguagem.
nomear a ocupação como ocupação, a limpeza étnica como limpeza étnica, o genocídio como genocídio, e aqui o mais fundamental, o colonialismo como colonialismo. Significa recusar a lógica eufemística que busca neutralizar a violência. O gesto de nomear é, ao mesmo tempo, o gesto de desvelar e de produzir inteligibilidade. O que se diz, como eu já falei, pode ser pensado, e o que se pensa pode mobilizar ação. Outra frente fundamental é a amplificação das vozes silenciadas, algo que a historiografia é comprometida há muito tempo. Em lugar da mediação pelas narrativas dominantes, é preciso abrir espaço para que os próprios palestinos falem. Intelectuais, artistas, jornalistas, mulheres, crianças, sobreviventes. Contra o isolamento discursivo, impõe-se a criação de redes solidárias de escuta e difusão que façam circular relatos e experiências capazes de romper o cerco comunicacional. O enfrentamento ao apartheid cognitivo exige também práticas de memória. Arquivos, testemunhos, obras literárias e artísticas funcionam como reservas críticas contra o apagamento. Conservar e compartilhar essas memórias é inscrever no presente aquilo que o regime colonial tenta soterrar. Trata-se de algo próximo que o Walter Benjamin formulou na tese 14 sobre o conceito de história. Vocês lembram qual que é? A prova oral agora, a tese 14. Ele diz assim: a história é objeto de uma construção cujo lugar é constituído não por um tempo vazio e homogêneo, mas por um tempo preenchido pelo agora. É aquela ideia de que a gente escreve o passado a partir do presente. Em outras palavras, um agora densamente habitado por passados que clamam não apenas por ser preservados, mas sobretudo por ser reconhecidos, retornando assim à ação neste mesmo agora. Então, o Marx não estuda a revolta de Carrancas pela revolta de Carrancas. Ele restitui à revolta de Carrancas um reconhecimento à dignidade dos revoltosos. O processo, ele reconstitui o processo, reconstituindo a dignidade dessas personagens. Há ainda a dimensão da tradução e da mediação cultural. Traduzir textos, obras e testemunhos palestinos é multiplicar os espaços de circulação de sentidos, desafiando as fronteiras linguísticas e simbólicas que restringem o alcance das narrativas de resistência. Afinal, nem todo mundo aqui lê árabe, por exemplo. Sobretudo aquelas que são diariamente corrompidas por discursos orientalistas e desumanizantes. É imprescindível também a desobediência epistêmica, recusar os marcos de inteligibilidade impostos pelo colonizador, buscar outros referenciais teóricos epistemológicos e sustentar alianças entre lutas que compartilham experiências de opressão e resistência, aqui no Brasil e lá na Palestina. A luta antirracista, pela moradia, contra a violência de Estado, pela demarcação das terras indígenas, etc. É nesse cruzamento que se ampliam as possibilidades de imaginar futuros não coloniais, o que uma excelente pesquisadora israelense, também chamada Ariela Aisha, chama de histórias potenciais. Não é nem a história decolonial, nem pós-colonial, nem anticolonial, é uma história incolonial. É aquele reservatório de experiência que não foi atingido pelo colonialismo, se é que ele existe. Por fim, e talvez o ponto mais importante, reconhecer o direito dos palestinos à resistência, o que equivale, em outros termos, a reconhecer a humanidade do colonizado. Isso não implica, gente, uma adesão à crítica ou romantizada a toda e qualquer estratégia de luta. É legítimo debater e até, olha bem, é legítimo debater e até condenar, sob critérios políticos ou morais, escolhas que são tomadas neste processo. Mas nada disso altera o essencial. Cabe apenas aos palestinos decidir o seu próprio futuro. Isso é autodeterminação. O destino do colonizado, sabemos, é a libertação de sua condição. Nenhuma colonização durou para sempre. Aqui, nós retornamos a Fanon, mas também a psiquiatra e escritora palestina
Samar Jaber. A função, ela diz assim, a função da resistência é humanizadora, agindo contra a dinâmica da objetificação individual e coletiva. Os palestinos a percebem como um direito humano legítimo e um dever moral, resistir. Pode-se pensar sobre as formas de resistência que devem ser adotadas e em que momentos elas devem ser implementadas. Mas essa discussão tem que ser um debate interno palestino, e não uma decisão de terceiros, especialmente daqueles que nunca nos apoiaram nem defenderam nossos direitos. A função humanizadora da resistência, discutida por Jaber, recorda-nos de outra modalidade de apartheid, mais profunda que a segregação física e o muro cognitivo, que foi descrita pela psicanalista brasileira Isildinha Batista Nogueira como apartheid psíquico, ao analisar os efeitos do racismo na subjetividade da população negra brasileira. Nesse caso, a violência psíquica do racismo é tão intensa e seu processo psicológico tão intrincado e violento que pode frequentemente conduzir, segundo Isildinha, à despersonalização, condição crônica resultante da discriminação racista. Como escreve Isildinha Nogueira, o sujeito, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, o sujeito, assim fragilizado, envergonhado de si, se vê exposto a uma situação em que nada separa o real do imaginário. As fantasias estão simultaneamente dentro e fora. Isso no nosso vocabulário é chamado do racismo internalizado, que é uma violência do racismo. O apartheid psíquico ergue, assim, um muro que separa a humanidade personalizada, aquela que sente, que pensa, que age, que fala, que sente raiva, inclusive, né? De uma humanidade despersonalizada, cindida, em que o sujeito já não pode falar por si mesmo. A realidade palestina, aproximada à das populações negras e indígenas no Brasil, é profundamente marcada pela despersonalização, fruto do trauma contínuo, das prisões arbitrárias, da violência epistêmica e do genocídio, que acomete todas essas populações. É nesse contexto que se afirma a importância da sumud, palavra intraduzível, dada sua particularidade histórica e cultural, mas cujo sentido nos é compreensível pela convergência das experiências. O termo remete às práticas coletivas de resiliência e resistência, sempre coletivas, atuando como força regeneradora da humanidade palestina. Essa palavra é uma palavra muito importante para os palestinos. Sumud. Segue Samar Jaber, novamente. Se a resistência palestina é o remédio para o trauma coletivo do povo da Palestina, a solidariedade internacional é reabilitadora e terapêutica tanto para os palestinos quanto para aqueles que os apoiam, para nós. A solidariedade valida a humanidade dos palestinos e reconhece seus sentimentos e sua subjetividade. Alimenta sua aspiração de serem agentes e atores da mudança. Ela também tem o potencial de gerar ativismo mútuo e global em prol da justiça. Apoiar os palestinos é apoiar as lutas por emancipação aqui. Como lembrou o historiador israelense Ilan Pappé, em sua conferência na Flip em 2025, que está disponível no YouTube, há 140 anos, quando os primeiros colonos chegaram à Palestina histórica nas migrações incentivadas pelo movimento sionista, não se perguntou a um único palestino o que pensava a respeito. Em 1948, do mesmo modo, nenhum palestino foi consultado sobre a criação de um Estado judeu em seu próprio território. E ainda hoje, o debate segue estruturado a partir de uma premissa que ignora por completo a voz palestina. A equação é simples. Ou se aceitam os termos impostos, isso para esse momento que a gente está vivendo do acordo, chamado acordo de paz, é fundamental. Ou se aceitam os termos impostos, ou não há diálogo. Ou se defende a solução de dois estados, ou se é imediatamente rotulado como alguém que defende o extermínio dos judeus. Trata-se de um tudo ou nada, em que o tudo significa, evidentemente, a submissão às condições impostas pelo sionismo.
Chama a atenção aqui, gente, a dificuldade de imaginar, apenas imaginar, uma realidade pós-apartheid, em que todas as pessoas possam viver sob a mesma égide de um Estado de Direito. Quando a gente fala Palestina livre do rio ao mar, os sionistas ouvem: vamos jogar os judeus ao mar. É isso. Há uma dificuldade de imaginar a possibilidade de uma sociedade sem apartheid, em que todas as pessoas, inclusive os israelenses que estão lá hoje, vão viver neste mesmo Estado, com os mesmos direitos que as demais populações e grupos étnicos que estão lá. Se o apartheid cognitivo ergue muros simbólicos para controlar o campo do pensável, combatê-lo significa insistir em fissuras que permitam ver, ouvir, lembrar e imaginar além do interdito. É nesse espaço de insurgência cognitiva e comunicacional que se forjam solidariedades capazes de desafiar o presente colonial e abrir caminho para outras formas de vida em comum. Há custos, sem dúvidas, para essa solidariedade. Ninguém passa ileso ao escalar o muro colonial e olhar para o outro lado. Mas o custo do silêncio é o custo da cumplicidade. E este é realmente caro demais para se pagar. Derrubar o muro do apartheid cognitivo é também colocar outro tema na mesa, o da reparação. Nomear é identificar responsabilidades, e não há paz sem responsabilização, nem justiça sem reparação. Qualquer acordo de paz que não discuta reparação não é um acordo de paz. Este é um tema interditado pelo regime de apartheid cognitivo empreendido por Israel e, justamente por isso, trazê-lo ao debate é uma forma concreta de romper o cerco ideológico imposto pelo sionismo. É fundamental deter o genocídio agora, e todas as vozes que defendem isso são imprescindíveis. Mas a paz duradoura, a possibilidade de futuro, só pode existir com justiça e reparação. Só pode existir sem colonialismo. O papel da história, assim, é, antes de tudo, tentando responder agora no último parágrafo a nossa pergunta, o papel da história, assim, é, antes de tudo, o de interromper a marcha triunfal dos vencedores. Essa sucessão de catástrofes que Walter Benjamin, em suas teses sobre o conceito de história, descreve como o progresso visto do ponto de vista dos oprimidos. O historiador, a historiadora, nesse sentido, nós não somos apenas cronistas dos fatos, mas alguém que se coloca na contracorrente do tempo hegemônico e vazio, esse tempo sem história, recolhendo no presente os estilhaços de um passado que ainda insiste em vitimar. Benjamin dizia que a revolução não é o motor da história, mas o seu freio de emergência. Diante de um genocídio transmitido em tempo real, com dezenas de milhares de mortos, cidades inteiras reduzidas a pó e um povo sitiado, privado de alimento, água, abrigo e futuro, essa imagem do freio de emergência adquire uma força devastadora. Fazer história hoje é puxar esse freio de emergência. É interromper o curso de um mundo que naturaliza a morte em nome da civilização e da segurança. É afirmar que o destino da humanidade depende de deter a máquina de extermínio e restaurar o princípio de solidariedade que nos constitui como espécie. A história, nesse contexto, é mais do que um ofício. É uma forma de resistência moral e política, uma prática de memória contra o apagamento. Gaza não é apenas uma tragédia local, mas o espelho de nossa própria ruína civilizatória. E é por isso que a urgência da solidariedade internacional não é apenas um imperativo ético. É uma forma de atravessar a última fronteira entre o humano e o abismo. Eu quero encerrar a fala com essa fotografia, que é uma fotografia de 1911, que está salvaguardada no acervo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos,
e que retrata um garoto palestino em Gaza. Isso é Gaza, em 1911, olhando para o horizonte. Obrigado.